Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois de Colossenses e antes de 2 Tessalonicenses. Lá no Novo Testamento, mais para o finalzinho da sua Bíblia, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, leremos os versículos 13 ao 17. O tema de hoje é a ressurreição de Cristo e dos mortos e a transformação dos vivos na vinda. 1 Tessalonicenses 4, versículos do 13 ao 17. Todos acharam? Amém? Vamos ler então, que diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Amém? Você pode tomar o seu assento, deixa a sua Bíblia aberta. Nós faremos uso dela nesta manhã bastante. Hoje, como eu já disse, nós falaremos acerca da ressurreição de Cristo e dos mortos e a transformação dos vivos na sua vinda. É um tema que é muito desconhecido, muitas pessoas têm dúvidas sobre essa questão e até temem sobre isso, mas hoje creio que o Espírito Santo de Deus tornará isso claro ao nosso coração e dará frutos para o reino de Deus. Então, nesse estudo, nós estudaremos sobre a ressurreição dos mortos em Cristo, pela ótica do dia do arrebatamento. Esse texto que nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, do 13 ao 17, vai falar sobre o arrebatamento da igreja, né, em que nós vamos ter os nossos corpos transformados em Cristo Jesus. Então, no decorrer deste estudo, nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos mergulhar nesse tema, um tema escatológico, um tema de fim dos tempos, em que a igreja, muitos da igreja temem, têm medo. Tem crente que nem lê o livro de Apocalipse por conta do medo, mas o livro de Apocalipse é um livro de esperança para a igreja de Cristo. É um acontecimento, a vinda de Jesus é um acontecimento em que nós não devemos temer, mas se anseiar por esse dia, o dia da redenção, o dia que seremos perfeitos em Cristo Jesus. Então a gente vai mergulhar, mas antes de mergulharmos mesmo de cabeça, porque na palavra de Deus você tem que mergulhar de cabeça, sem reservas, sair do raso, para que eu e você possamos entender as coisas concernentes ao reino de Deus. E o primeiro acontecimento assim, importantíssimo, que eu e você precisamos dar a importância todos os dias, não só na Páscoa, não só no dia de Santa Ceia, mas também nós precisamos dar essa importância todos os dias, que o nosso Deus não é um Deus morto, mas um Deus vivo, um Deus que ressuscitou ao terceiro dia, o Deus que prevaleceu, o Deus que triunfou sobre a morte. Então, nós precisamos entender que Cristo não é um Deus morto, mas é um Deus vivo, e vivo eternamente. Então, abra sua Bíblia para mim, João, capítulo 20, verso 9. João 29. Se você ficar com sono, em nome de Jesus, a nossa diaconisa Jennifer está ali para servir a igreja de Cristo.
peça a ela um pouquinho de água, beba. Se o sono está conseguindo te vencer, levante, vai ali fora um pouquinho, porque é importantíssimo que esse tema seja esclarecedor para a sua vida, até para que você possa pregar com mais propriedade sobre a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, João 20, verso 9, vai dizer: porque ainda não sabiam a Escritura que diz que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Aqui é um relato de João sobre o dia em que Jesus ressuscitou, que foi o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo, denominado dia do Senhor. Então, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Os discípulos não conseguiam acreditar. Tem até uma música que foi lançada há pouco tempo, que fala de João 20, e as pessoas não dão a extrema importância para esse texto sobre a ressurreição de Cristo Jesus, que ele cumpriu todas as profecias do Antigo Testamento, inclusive da ressurreição. E eu vou te provar lá no Salmos 16:10, que diz que ele ressuscitaria. Salmos 16:10. Livro de Salmos, no meio da Bíblia, no Antigo Testamento, o maior livro da Bíblia. Salmos 16:10 vai relatar que Cristo cumpriu o que já estava predito através do salmista, que escreveu este cântico. Salmos 16, verso 10, que diz: pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Então aqui Cristo cumpre, através do salmista, o salmo de Davi, o seu descendente, Jesus, filho de Davi, porque é da descendência de Davi, um salmo que Davi escreve já apontando para a ressurreição do Messias. Quem é que lembra que por Davi ter no seu coração, um coração segundo ao coração de Deus, e quando ele olha a tenda de Deus, ele vivendo num palácio grandioso, glorioso, e ele olha a presença de Deus numa tenda, e aí ele se compunge e diz: como eu posso morar num palácio riquíssimo e a presença de Deus estar numa tenda? E aí ele intenta no seu coração construir um templo ao Senhor, com toda a pompa e circunstância. Nós sabemos que o templo que Salomão construiu era todo de ouro, porque não foi uma ideia de Salomão, mas foi uma ideia de Davi. Davi projetou todo o templo, como desde a construção até os sacerdotes que trabalhariam no templo. Então ele projetou tudo e deu para o seu filho Salomão. Toma, Salomão, faz conforme está aqui, porque o Senhor não o permitiu construir por conta do sangue que estava em suas mãos, por ele ser um homem de guerra. Então o seu filho constrói, e por esse desejo estar no coração de Davi, o Senhor diz: o seu reino vai ser perpétuo, o seu reino vai ser eterno. E isso se cumpre na pessoa de Cristo Jesus, quando ele ressuscita ao terceiro dia. Lembra quando o cego de Jericó vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Porque Jesus é da tribo de Judá, da mesma tribo que Davi, e é descendente de Davi, porque o Senhor cumpriu a promessa que o reino dele seria perpétuo, seria eterno. E alguém para ser eterno não pode morrer, precisa ser eterno. E Jesus, ele ressuscita através do relato de João, no capítulo 20, que ele ressuscita ao terceiro dia. Esse microfone hoje está testando o meu domínio próprio, a minha paciência. Pegar o azul assim. Mas qual azul? Qualquer um. Então, como eu estava dizendo, para que a gente possa entender, a ressurreição de Cristo já aponta para o dia da nossa ressurreição. Ele só simplesmente não ressuscitou, é uma grande obra, ele já ter ressuscitado dos mortos. Mas a ressurreição dele ao terceiro dia já aponta para a nossa redenção, para o que aconteceria comigo e com você na vinda de Cristo Jesus.
Então, Cristo ressuscitou ao terceiro dia para nos mostrar que todas as promessas que há nele, que tudo que ele conquistou na cruz, nós também conquistaríamos através da sua palavra, e uma delas é a ressurreição. Nós vemos tantos filmes em que tem até o do Indiana Jones, né, pai? Tem o filme do Indiana Jones que tem eles tentam descobrir a fonte, né, eterna. Então tem muitos filmes que mostram, eles são tudo copiadores, né? São todos copiões. Eles vão na palavra e já querem copiar. Mas isso só pode ser possível, não é através de uma fonte da juventude, ou através de um santo graal que você vai encontrar, vai beber e vai ser eterno. Não. É através do sangue do Cordeiro que eu e você alcançamos a vida eterna. Amém? Já é motivo da gente andar sorrindo o tempo inteiro. Só de entender que eu posso até morrer, mas eu vou ressuscitar em Cristo Jesus. Isso já é uma grande coisa para que a igreja de Cristo possa sair aí fora e proclamar aos perdidos que há chance, tem oportunidade, tem vida eterna, tem novidade de vida chegando. Então, quando eu e você entendemos essa grandeza do reino de Deus, nós com certeza temos a vontade e até mesmo o desespero de contar ao outro que esse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia é o mesmo Cristo que nos dá vida e vida com abundância. Mas vamos agora voltar para o texto de 1 Tessalonicenses, que você vai usar ele bastante também, deixa marcado, toda a Bíblia tem uma fitinha aí, então você coloca aí em 1 Tessalonicenses, se você não tiver uma fitinha, coloca uma caneta, coloca alguma coisa para deixar marcado, porque nós vamos usar outros textos, mas também vamos sempre estar voltando no nosso texto base de hoje. Paulo escreve essa carta para a igreja de Tessalônica, né, a respeito dos que dormem. Quando ele usa o termo dormem, no versículo 13, que ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Quando ele diz a palavra dormem, ele está usando um eufemismo para essa palavra. Está dando uma palavra menos forte para a morte. Então, quando ele fala, não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem, ele está amenizando para que eu e você possamos entender, aquele povo pudesse entender de Tessalônica, acerca dos irmãos que já dormem em Cristo. Então, quando você ouvir a palavra dormir aqui, está dizendo dos que já morreram. Ele só vai usar um eufemismo no texto para não usar uma palavra tão pesada, né? Eu até me admirei muito o apóstolo Paulo falando acerca dos que dormem, né? Ainda tão incisivo acerca das suas palavras, mas quando ele escreve para uma igreja, ele sabe, né, da necessidade dos irmãos ali em Cristo Jesus. Ele está falando daqueles que dormem em Cristo. Em Cristo. Os que morreram em... Vou enfatizar para você de novo. Os que morreram em Cristo. É importante você entender isso no início desse estudo, que nós estamos falando daqueles que morreram em Cristo. Porque a gente tem a mania de achar que fulano é bom. Fulano deu muitas cestas básicas. Não preciso pisar em igreja, porque eu já faço bem no meu coração. Entenda, ninguém é bom. Lembra do jovem rico que vai chegar a Jesus e vai falar assim, bom mestre. O que Jesus vai responder para ele? Bom é Deus, que está nos... Já quebra as pernas dele. Fala assim, não vem achando que você vai me ludibriar, não. Tá achando que tu é bom demais porque tu cumpre as escrituras, né? Mas é só Deus que está nos céus. Mas fulano é tão bom, tanta gente ruim no mundo, morrendo. Não morrendo, e essa pessoa linda, maravilhosa, que estampa de camisa agora, deve estar no céu. O céu só é conquistado através de arrependimento no Cristo da cruz. O céu só é conquistado sobre aqueles que olham para os seus pecados e dizem, sou miserável, eu necessito de um Salvador. Porque tem muita gente que quer conquistar o céu, mas não quer reconhecer que precisa de um Salvador. Tem muita gente que se acha boa demais, até mesmo
que Cristo, que pode salvá-lo. Porque quando eu acho que sou bom demais, sou muito bom, o alecrim dourado, né? Eu não mexo com ninguém, eu sou honesto, pago minhas contas, para que eu vou à igreja? Sou melhor que muita gente da igreja, tem muita gente que diz assim, né? Sou melhor que muita gente da igreja. Não, ninguém é bom. Todos nós carecemos do perdão e todos nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, para que assim eles se tornem mais alvos do que a neve. Então, eu enfatizei de aqueles que morreram em Cristo, porque são aqueles que têm o direito de ressuscitar. Todos vão ressuscitar, só que um para a morte e outros para a vida. Então, aqueles que estão em Cristo ressuscitarão para a vida. Então, isso precisa ficar claro na nossa cabeça. Então, quando Paulo escreve para a igreja de Tessalônica, eles estavam confusos, pararam de trabalhar sobre a vinda de Jesus. Agora vamos ficar aqui, só esperando Jesus voltar. Não. Tinha uns que ficavam entristecidos porque nossos irmãos morreram. Eles não vão poder desfrutar igual a gente vai poder desfrutar de ver Jesus voltando, porque eles já morreram. Então, Paulo vai escrever para esta igreja que está sem esperança a respeito dos que já dormem. Ele vai dizer: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais, como os demais que não têm esperança. O crente tem esperança. Se tu é um crente cabisbaixo, que vive, ó vida, ó céus, ninguém gosta de mim, tu tá vivendo errado. Tu não tá olhando para a volta de Cristo. Olha a tua miséria agora e fala: caramba, eu tenho essa miséria aqui, mas eu tenho uma redenção que me aguarda. Isso já é motivo de eu e você termos esperança para o dia de Jesus Cristo. O dia marcado em que nós vamos ser transformados. O dia marcado nos céus que nós vamos ter esperança. A gente não sabe o dia nem a hora, mas nós sabemos e cremos de todo o nosso coração que esse dia vai chegar. E já é motivo de eu e você já estamos dando cambalhota de alegria, porque está chegando o dia da esperança. Então ele está dizendo: irmãos, vocês não são como os do mundo, que não têm esperança. Vocês têm uma esperança. Que esperança é essa? Cristo Jesus. A pessoa de Cristo, o dia da redenção. Eu costumo dizer que é o grande e terrível dia do Senhor, mas para nós é o dia glorioso, o dia da redenção. Então, diante disso tudo, eu preciso entender que quem ressurge para a vida são aqueles que estão em Cristo. Vou te provar que aqueles que estão em Cristo são eles que têm o direito da ressurreição para a vida. Marca aí no texto que eu disse em Tessalonicenses, com a sua fitinha, e agora vamos abrir em João 10:10. São aqueles que estão em Cristo. Jesus é enfático a dizer que eu e você precisamos estar nele. Quando eu e você estamos nele, nós não corremos perigo. João 10:10 vai dizer: se você não conseguiu achar de forma rápida, vai anotando as referências que aí você consegue ler com calma em casa. João 10:10 vai dizer: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. Jesus está dizendo: a vida está em mim. Qualquer outro que chegar oferecendo vida é ladrão, é mentiroso. Mas só eu posso dar vida a vocês e com abundância. Muitas são as propostas que temos de vida, mas só um único que pode nos dar vida e vida com abundância. Quem é? A pessoa de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade. Só Ele, somente Ele pode te dar vida e com abundância. Já viu aquela garrafa que tu põe para encher na bica e tu vai fazer outra coisa e tu esquece aquela água lá, né? Aquela água fica transbordando. A vida com Cristo é como se fosse uma garrafa cheia, transbordante.
essa vida que há dentro de nós é uma vida transbordante, uma vida eterna, uma vida que não tem fim. Ele não vai dizer para a mulher samaritana: rios de água viva fluirão do seu interior. Então é essa vida que é dentro de mim, é dentro daqueles que obedecem, que são submissos a Cristo Jesus. Outro versículo, outro capítulo que diz que você e eu precisamos estar nele, está lá em João mesmo, só que no capítulo 15. Leremos os versículos 5 e 7. João 15, 5 e 7. Que diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Verso 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes e vos será feito. Qual é a condição aqui? Você precisa estar nele. Aquele que está em mim, eu sou a videira verdadeira e vós sois as varas. Entenda que a vida está em mim, vocês são as varas. Aquele que está em mim dá muito fruto. E ele vai falar: se as minhas palavras estiverem em vós, ele vai dizer: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires e o que quiserdes vos será feito, inclusive a ressurreição. Então você precisa estar nele. Para que eu e você possamos ter um corpo transformado, precisamos estar nele. 2 Coríntios 5,17 também vai nos dar esse dado, que vai dizer: assim que, se alguém está em quem? Alguém está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas já, eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, não é alguém está nas suas próprias vontades, alguém está nas suas próprias religiosidades, alguém está nos seus próprios sofismas. Não, aquele que está em Cristo. Nova criatura, então o teu velho homem passou. Eis que tudo se fez, tu é nova criatura. Agora tu é novinho, vaso novo. Já viu aquele vaso que chega em casa? Tem até coisa nova que chega em casa que tem até outro cheiro, né? O crente em Jesus Cristo não exala mais cheiro do mundo, exala o cheiro do Espírito. Tu é novo. Tem que estar em Cristo para ser novo. Se não tiver em Cristo, não é novo. E muito menos tem como receber as bênçãos e as promessas que estão descritas nesse livro, que está aí no seu colo. Um livro maravilhoso que às vezes eu e você não comemos, né? E às vezes, quando comemos, comemos sem fome. Comemos só por comer. Já viu aquela comida que a gente come só por comer? Às vezes a gente lê a Bíblia assim, né? Comendo só por comer. Mas todas as vezes que você for ler a Bíblia, você tem que ler ela com fome, com sede, para que ela entre e te satisfaça de verdade. Então, para ressuscitar em Cristo, precisa estar nele. A vida eterna é concedida quando eu reconheço Jesus como meu Salvador. E o crente, tem alguns crentes que eles temem a morte assim de uma forma absurda, porque eles não deixaram que a água do Espírito amolecesse os seus corações e os seus medos. Tem crente que se fala da morte com ele se treme todo. Não, eu tenho muita coisa para conquistar aqui. Eu não posso morrer agora não. Os meus filhos precisam acabar de ser criados. Eu preciso conquistar o melhor emprego. Eu preciso fazer tantas coisas, Deus, aqui nessa terra. Eu não posso morrer agora. Só que você precisa entender que a morte é um castigo. Para mim e para você. Porque nós somos pecadores. Mas quando nós estamos em Cristo, nós conseguimos superar esse medo, porque nem ela pode nos separar de Cristo. Romanos 8 vai dizer isso. Quem nos separará do amor de Deus? Ou é a fome, ou é a tribulação, ou é o principado, ou é a potestade, ou é a morte, ou é o presente? Nada.
nada nos separa do amor de Cristo, porque ela foi vencida pelo nosso Senhor. A morte foi vencida pelo nosso Senhor e nós um dia vamos ter a oportunidade de quem morrer. Eu espero que eu seja diferenciado, seja arrebatada. Às vezes eu fico imaginando, né, o arrebatamento, a glorificação do corpo. Já viu a Cinderela quando vai rodando? Que o vestido dela vai sendo transformado, que o vestido dela era um caco, que a madrasta rasgou, e aí ela fica chorando, aí a fada madrinha aparece, e aí ela roda, né, no ar. Não sei se vocês já viram a Cinderela rodando, é o meu filme preferido da Cinderela. Ela fica rodando assim, e ela fica com aquele vestido azul maravilhoso, né? Aí eu falei, Senhor, não pode ser assim? Eu sou transladar assim, rodando, e meu corpo transformado. É um pensamento besta, né, um pouco. Mas eu espero um dia ser, né, arrebatada, arrancada daqui com raiz e tudo, para encontrar com o Senhor nos ares. Porque a minha carne, entenda, a sua carne não presta para nada. Nem para ser esterca a tua carne presta. Se passar de 3 dias de morto, você tem que ser enterrado às pressas. Se a gente tem um machucado, fica sem limpar esse machucado só para você ver como você vai ficar num estado deplorável. Meu pai costuma dizer, minha filha, se tu topar o teu dedinho, de manhã, tu vai ficar até de noite pensando naquele dedinho que tu topou. Porque ele dói, não dói? Se você se beliscar aí com força, não vai doer? Por quê? Porque a sua carne não presta para nada. Você precisa ser transformado por Cristo Jesus, até porque no céu não entra pecado. E a sua carne é pecaminosa. Você não é superior a Adão e a Eva, não. Né? Que a gente fala assim, quando eu chegar no céu eu vou pegar a Eva, aquela ordinária, que fez eu estar nesse estado hoje, mas tu peca igual a ela. Se tu fosse perfeito igual Jesus foi, sem pecado nenhum, né? Aí você podia condenar a Eva e o Adão, que foi o covardão, né? Só que você e eu não podemos condená-los. Por quê? Porque nós somos igual a eles. A Deia, mas foi culpa dela sim. Porque ele foi um grande covardão, né? Ele deu ouvido à mulher dele e no final ainda falou, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Tudo culpa da mulher depois, no final, né? A mulher sempre é culpada de tudo. Mas, enfim, se ele não comesse, a gente não estaria nessa situação. Mas o foco não é esse. Vamos voltar para o foco. E aí nós tememos a morte. E a morte é um castigo de todo aquele que peca. A gente fala assim, por que esse neném tão inocente, por que tantas crianças morrem de câncer, de tantas coisas? Porque são frutos do pecado. Meu irmão, se tu ficar comigo ali 5 minutos na salinha, 5 minutos, nem vou falar com você 1 hora. Se tu ficar com 5 minutos com a gente aí, com qualquer professor, você pode perguntar para ir. Pode perguntar para a Josiele, para a Cíntia, para a Josilane, para a Vânia, para a irmã Guilhermina, para todas as professoras daqui. O que uma criança de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos pensa? Peca e peca muito. Não é pouca coisa não, é muita coisa. Teve até uma vez que eu repreendi uma criança e falei, deixa de ser mentirosa, Deus não gosta disso. Aí toda vez que ela me vê, ela, tia, não tô mentindo. Por quê? Já é um fruto do pecado, já nasce com essa raiz pecaminosa. Então, se o ser humano morre, é porque o ser humano é pecador. Romanos 6, 23, abre aí comigo. Para você não achar que eu sou mentirosa. Romanos 6, 23, eu vou provar para você. Porque o salário do pecado é o salário do pecado é tu peca, então tu vai receber o teu salário, vai morrer. Mas o dom gratuito de Deus é a vida porque Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, né, Deus te paga. É incrível, né? Deus paga o seu pecado com a morte, mas Cristo te dá a salvação de graça. É incrível a matemática de Deus, que é totalmente diferente daquilo que a gente pensa.
E a gente sabe que a ordem de Deus no Éden foi implícita. Não comam do fruto, porque vocês vão morrer. Aí o que a serpente vai falar? Não é isso não. Tu não vai morrer não, tu vai ser igual a Deus. Não é assim? Vai ser igual a Deus, tu não vai morrer. E aí a Eva vai lá e come porque já estava com vontade. E come, e aí eles são expulsos do jardim e pagam daquilo que fizeram, né? Porque todo pecado tem uma consequência. Deus sempre vai nos castigar diante da uma ofensa que nós fazemos contra ele, né? Mas como eu li no texto de Isaías há poucos dias, ele vai dizer que ele tem paciência para ter misericórdia de nós. Ele é fora da curva. Não tem como definir o nosso Deus em amor e misericórdia. Mas entenda, ele é grande em amor e misericórdia, mas ele também é um juiz justo, que vai te dar, de fato, aquilo que você e eu merecemos. Mas, diante da morte, quando Adão e Eva pecam, nós vemos que Deus tinha um plano para essa morte, desde o princípio, que está lá em Gênesis 3,15, que lá no Éden mesmo, Deus já coloca diante de Adão e Eva, diante do castigo que eles recebem, o plano de salvação, que diz: e porém inimizade entre ti e a mulher. Está falando aqui da serpente, Deus está falando aqui. Ti, a mulher, ti é o diabo, e mulher é Israel, a nação, todos aqueles que vêm a Deus. E entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, que é a morte, ressurreição, está falando da ressurreição. Ferirá a cabeça, está falando da ressurreição. E tu ferirás o calcanhar, está falando da morte. Então, Deus lá no Éden já está falando que havia um sacrifício, haveria uma morte, mas haveria também uma redenção, uma vida eterna. E Jesus, conversando com Nicodemos, em João 3,16, ele vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo e enviou o seu Filho, que foi obediente até a morte, morte de cruz, para que eu e você pudéssemos vencer esse algoz, que é a morte. Esse inimigo, né? O nosso maior inimigo pode ser o diabo? Pode ser o diabo. Mas quando nós estamos em Cristo, a morte é um ponto final. Imagina quando Jesus chora diante de Lázaro ter morrido, ele imagina: nossa, realmente eu preciso morrer. Porque a morte, ela causa muita dor, ela causa separação dessa terra, né, com aquilo que é desconhecido para nós que estamos aqui, que é a eternidade. Então, Jesus, ele vem para fazer esta obra em nosso favor, que é de morrer e ressuscitar ao terceiro dia. Então, eu e você temos esperança diante da morte, que é a ressurreição em Cristo. Tenha esperança. Não ache que acabou. Não. Aqueles que estão em Cristo têm que ter esperança no futuro. Deus, ele já colocou diante de nós, através da sua palavra, um futuro preparado para nós. Nós temos um futuro. Nós não somos aqueles que estamos no mundo sem futuro, sem uma esperança. Nós temos um futuro a alcançar. Mas nós precisamos lutar todos os dias para que nem a morte nos faça desfocar daquilo que está por vir. É importante nós falarmos da morte com todos aqueles que nos rodeiam. Porque a morte, para o crente, não é o fim, mas na realidade é o começo de todas as coisas. Porque há uma eternidade nos esperando. Todas as vezes que eu fico sabendo que morreu alguém, eu sempre penso: meu Deus, agora ele está na eternidade. Mas que eternidade é essa? Será que é a eternidade da vida eterna ou é a eternidade da condenação eterna? Todas as vezes que alguém morrer, pense: agora ele está gozando da eternidade. Mas será que é gozar de uma eternidade com Cristo ou de uma eternidade onde o fogo não se apaga, o bicho não morre?
Então eu e você precisamos olhar para a morte e pregar também sobre a morte. Pregar sobre esse fim. O evangelismo também consiste não só em Jesus te ama, mas também consiste em há uma eternidade te esperando. E aonde você quer passar ela? Não consiste de só Jesus te ama e tem uma grande obra na sua vida. Jesus te ama, mas Ele também é seu juiz. Onde você quer passar a sua eternidade? Adorando a um Deus que é maravilhoso ou debaixo da ira do mesmo Deus que é justo? Então, quando eu e você formos pregar sobre Cristo, sempre pregue sobre uma eternidade. A salvação já foi proposta, já está aí. Mas basta eu e você dizermos sempre, há uma eternidade. E se a gente for pensar no que é eternidade, que não termina, a nossa cabeça até explode. E até pensa, eu não posso deixar com que quem está do meu lado morra eternamente. A tristeza daquele que se vai tem que ser de, poxa, eu poderia ter pregado mais para ele e ele poderia estar agora gozando. Ah, Kézia, mas você não é porteira do céu. Não sou, mas a palavra de Deus é explícita em dizer quem vai e quem não vai. Porque tem gente que diz assim, mas você está julgando, você não sabe. Eu realmente não sei. Mas a palavra de Deus, ela vai me esclarecer quem vai estar e quem não vai estar. Então eu preciso entender, será que aquele que está do meu lado, ele vai gozar de uma eternidade com Cristo? Ou se ele vai gozar de uma eternidade debaixo da ira de Deus? E agora vamos caminhar para essa esperança, que a esperança que nós temos em Cristo é a volta de Cristo. Ah, Kézia, mas eu tenho tantos sonhos, tantos projetos. O pastor Luiz sempre diz, Jesus não se manifestou para te fazer feliz. Ele se manifestou para te livrar do inferno, da culpa vindoura. Aleluia! Ah, Kézia, mas tem gente que fala, né? Poxa, a tua esperança é o céu. Tem gente que murcha na hora. Fica tudo murcho. Ah, poxa, pensei que a minha esperança era ter um filho. Pensei que a minha esperança era ver meu filho formado. Pensei que a minha esperança era isso, era aquilo. Mas a nossa esperança nunca é na vinda de Cristo, né? A gente nunca pensa na vinda do Senhor Jesus. Isso é triste demais. Porque isso, na realidade, deveria nos alegrar e não nos entristecer. Isso, na realidade, deveria... Porque o céu se alegra. No Salmo 116, 15 vai dizer, preciosa à vista do Senhor a morte dos seus. O céu se alegra quando alguém morre. Por que enterro de crente é diferenciado? Porque se canta, porque se salmodia, porque sabe aonde esse crente está. E sabe também que esse crente vai ressuscitar. O céu se alegra, se eu morrer hoje, o céu vai se alegrar. Eu estou lá. Claro que vocês vão chorar, eu sei disso. Vocês vão ficar tristes, vão falar assim, poxa, a missionária Kelly faz tanta falta. Mas eu vou estar no céu gozando com o meu Senhor. Mas o céu se alegra quando alguém morre. Porque há uma esperança. Você tem eu não costumo fazer isso não, mas olha para o teu irmão do teu lado aí. Mentira, não vou fazer isso não. Vou fazer isso não. Quase que a pastora falou assim, que isso? Que isso? Uma hora dessa? Nessa altura do campeonato? Não, vou fazer isso não. Eu e você temos esperança, né? O grande dia está se aproximando em que os nossos corpos serão transformados. Que esperança maravilhosa! Esse texto que eu vou ler agora com vocês é um texto que eu amo de todo o meu coração. E abra lá em João 14, que Jesus ele vai deixar essa esperança para mim e para você. João 14, do 1 ao 4. Olha que esperança maravilhosa que ele vai deixar para a sua igreja. Porque se João escreveu, é para que eu e você pudéssemos ter esperança. Que diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar.
E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós, mesmo vós sabeis para onde vou e não conheceis o caminho. Então aqui Jesus está dizendo, não se preocupem, não turbe o vosso coração, credes em Deus e credes em... O que ele vai dizer? Na casa do meu pai há muitas? Nossa, hein? Além de te levar para o céu, ainda vai te dar uma morada. E eu vou preparar lugar para vocês. Porque, basicamente, ele disse, porque aonde eu estou, eu tenho prazer que vocês estejam junto comigo. Essa é minha sua esperança. O Deus do céu, o Deus que desfile sua glória, o Deus grande em poder e santidade, tem prazer de estar no mesmo lugar que eu e você, pecadores, que ofende a santidade dele o tempo todo. Então ele faz questão. Já viu aquela pessoa que tu faz questão que ela esteja do seu ladinho, coladinha com você? Não, assim, que você tem que estar junto comigo, o tempo todo coladinho comigo. É a mesma coisa. Jesus, ele quer que eu e você desfrutemos de uma eternidade preparada para mim e para você desde a fundação do mundo. Então você tem esperança. Se ele ressuscitou dos mortos, eu e você temos esperança. Agora vamos falar sobre a ressurreição de fato, que está lá no verso 16 de 1 Tessalonicenses 4. Que diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, agora chegamos no ápice, na ressurreição dos mortos. Então, nós vimos que os mortos ressuscitarão primeiro. Então, Paulo, a igreja de Tessalônica, inspirada pelo Espírito, está dizendo que eles vão ouvir um som, que um arcanjo vai tocar uma trombeta. O alarido é um som desconhecido. A voz de arcanjo com a trombeta de Deus é que nós vamos reconhecer. Tu vai reconhecer quando tocar a trombeta. Os mortos vão... Gente, não tem assim como falar a profundidade desse versículo. Os mortos escutarão uma trombeta. Mortos espalhados no mar, no cemitério, os mortos que foram comidos por animais, todos eles vão escutar um som e vão fazer o quê? Não igual o Gasparzinho, né? Porque quando eu era criança eu achava que o arrebatamento era um monte de alma que ia se levantar, aquelas almas branquinhas, transparentes. Eu ficava com esse entendimento quando eu era criança, que foi sempre um tema que eu gostei de ouvir e eu tinha muita sede de falar sobre a ressurreição e sobre o inferno. Vocês já puderam perceber que eu falo bastante do inferno. E aí eu achava, né, vão ressuscitar igual umas alminhas, né? Não, povo de Deus. Não vai ressuscitar igual uma alminha. Não é igual uma alminha, é corpo. É carne, é osso com osso. Lembra da visão do Vale de Ossos Secos? Ezequiel profetiza. Ezequiel vai fazer o quê? Profetizar. O que vai acontecer com o exército? Vai unir? Não pegou o osso da fulana e uniu com a outra, não. Osso, seu osso, sua carne. Você vai ressuscitar como Cristo ressuscitou. Os mortos ressuscitarão e ainda vão ter o privilégio de serem transformados primeiro. Então, esse encontro, no arrebatamento do Senhor, eles vão escutar, porque a voz de Deus é inconfundível. Lembra quando Jesus diz, Lázaro, venha para... Lázaro resistiu à voz do eterno Deus? A morte resistiu, a morte teve que o quê? Largar de Lázaro. E ele foi para fora. Quando aqueles que ressuscitaram, a morte não tem mais poder de segurá-los, mas eles vão escutar a ordem do Deus vivo para irem ao encontro de Deus. A morte não tem mais vez sobre o corpo daqueles que são de Cristo.
Lembra do filho da viúva de Naim? Ele vai falar, levanta. Automaticamente, o que acontece? Se levanta. Lembra quando Jesus disse, está consumado? Vai dizer que alguns ressuscitaram. Então, todos aqueles que estão em Cristo ressuscitarão primeiro, mas agora com o corpo perfeito. E essa trombeta que vai soar é a trombeta semelhante que aconteceu lá em Êxodo 19. Abre lá em Êxodo 19. Não é a mesma trombeta do juízo final. É uma trombeta semelhante a Êxodo, capítulo 19, segundo livro da Bíblia, do 16 ao 19. Que diz: esta é a palavra que o Senhor tem mandado. Colhei dele cada um conforme o que comer. Não, eu errei. 19, do 16 ao 19. 19, do 16 ao 19, que diz: e aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte, e uma espessa nuvem, e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno. E todo o monte tremia grandemente, e o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhes respondia em voz alta. Esse chamado aqui é semelhante à trombeta que soou o povo de Israel se encontrar com o seu Deus. Mas eles foram ao encontro de Deus? Não, porque ficaram com medo. Esse chamado, essa trombeta, é a trombeta do encontro dos mortos, que não são mais mortos, agora são vivos. Todos aqueles que estão em Cristo irão ressuscitar no dia do arrebatamento. Vão ouvir a voz da trombeta, a voz de arcanjo. Levanta. O que aconteceu? Levantou automaticamente e vão se encontrar com o Senhor. Aí eu fico assim, Deus, como é que vai caber todo mundo no céu, né? Porque é muita gente, é muita raça de gente, né? É mar devolvendo morto, é cemitério, mas é assim um negócio, o dia de Jesus, o dia do arrebatamento é um dia glorioso, é um dia cinematográfico. Nenhum cineasta com certeza conseguirá reproduzir a grandeza do dia do arrebatamento. O dia da ressurreição dos mortos em Cristo. Ressuscitarão com o corpo perfeito. Essa dorzinha de cabeça aí que tu sente, né? Chata, né? Tu não vai sentir mais. Né? Essa ruga, esse meu cabelo aqui meio crespo, né? É aquela coisa de Senhor, me ajuda de manhã quando eu me olho no espelho. Falo, Senhor, hoje me dá força, que hoje eu não tenho. Esse teu pecado aí que tu não consegue vencer, que é o espinho na tua carne, isso se tornará perfeito no dia da ressurreição. Então entenda, quem morreu em Cristo Jesus, ressuscitará. Eu sinto muita saudade da minha tia, né? Que ela morreu já tem uns 8 anos. Mas eu falo assim, caramba, vai ter um dia que ela vai ressuscitar. Que legal! E eu vou poder encontrar com ela na eternidade. Porque uma coisa que eu digo para você, o dia que ela faleceu, que foi o enterro dela, o caixão dela foi aquele caixão mais pobrinho que tinha. Porque não tinha, porque para enterrar, né, um dinheiro lascado para você enterrar alguém. Então foi bem com aquela coisa bem pobrezinha, aquela coisa com pouquinha gente, quase ninguém. Eu fico, meu Deus, ela não ganhou nada aqui, mas a eternidade é grandioso. Talvez você não tenha nada aqui. Talvez você não junte tesouro nenhum aqui. Talvez as pessoas dizem que você é um miserável.
que você não tem nada, mas o Senhor tem preparado morada no céu para mim e para você. Jesus vai dizer: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem consomem, mas ajuntais tesouro nos... Vai falar, seja rico para com Deus. Não estou dizendo que você tem que ser miserável. Você pode conquistar suas coisas, crescer profissionalmente, mas entenda, nada pode roubar aquilo que você está construindo no céu. Talvez as pessoas te olhem, talvez no dia que você morrer não tenha nem lugar para te enterrar. Mas entenda que um dia você vai ressuscitar e encontrar com o seu Senhor nos ares e terá uma morada eterna junto com Ele no céu, em que a nossa mente terrena e pecaminosa nunca vai conseguir alcançar. O inferno eu e você alcança, mas o céu de glória nós nunca vamos conseguir alcançar diante dessa grandeza. E agora nós vamos falar sobre a glorificação do corpo, que vamos ler no verso 17 de 1 Tessalonicenses. Que diz: e depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o... Ele não vai descer e vai falar, venha filhos. Não, nós vamos encontrar com Ele nos ares, no céu. Ele não descerá, mas nós vamos encontrar com Ele no céu. E aí nós que ficamos vivos, estou falando nós aqui no... né? Eu e você podemos morrer a qualquer momento. Mas os que ficarem vivos não experimentarão a morte, mas terão um corpo glorificado, que a glorificação é um estágio do crente salvo. Tem a justificação, regeneração, santificação e depois a glorificação, que é o dia de aperfeiçoamento. Nós aqui estamos sendo aperfeiçoados. Não estamos perfeitos, mas estamos sendo aperfeiçoados para o dia de Jesus Cristo. Então, se nós estamos sendo aperfeiçoados, teremos um corpo, quando Ele voltar, transformado. Mas, Kézia, que corpo é esse? Abre lá para mim, em 1 Coríntios 15. 1 Coríntios 15, versos 51 ao 53, que vai falar sobre essa glorificação do corpo, que tanto os que ficarem vivos quanto os que ressuscitarem terão essa transformação. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, ó tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então, aqui nós vemos que, na realidade, tudo aquilo que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Tudo que é corruptível em você não será mais corruptível, será correto. Tudo aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. E aí a morte, de uma vez por todas, vai ser vencida em nós, no corpo de Cristo Jesus. Então, a glorificação do corpo é esse estágio, de que o seu corpo, que era corrompido, agora é um corpo perfeito. Não é mais corrupto. Aqueles pensamentos intrusivos. Quem aqui já teve pensamento intrusivo? Pensamento do diabo. Né? Se joga daí. Se tu furar a pessoa ali com aquele negócio, tem irmão que dá lugar, né? Tem irmão que tem outra irmã que dá lugar aos pensamentos intrusivos. Vai lá e cutuca outro irmão.
Isso é da sua carne, é o seu pecado, é mostrando para você que a sua natureza não presta para nada. Então esses pensamentos, a debilidade da carne se transformará no que é perfeito. E nós teremos um corpo semelhante ao de Cristo. Reza no céu, a gente não vai comer, a gente não vai sentir, a gente não vai lembrar, a gente não vai viver nada, né? A gente não vai ficar no céu, glória, glória, aleluia, aleluia, santo, santo é o Senhor. É porque as pessoas pensam que o céu é chato, né? Ah, você vai fazer isso no céu, glória, glória, aleluia, santo é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo. Abra comigo em Lucas 24 para você ver que corpo é esse. Lucas 24, versos do 36 ao 43. Que diz: E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus que se apresentou no meio deles e disse-lhes: Pai seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não crendo eles ainda por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Jesus, já com o corpo glorificado, o que vai fazer? Comer. Aplaude, igreja. Não, aplaude não. Jesus, com o corpo glorificado, comeu. Aí vai dizer, não é fantasma não. Segura aqui nas minhas mãos, veja que sou eu, sou de carne, sou de osso. Olha os furos das minhas mãos, não ri, em nome de Jesus. Os furos nas minhas mãos, nos meus pés, aqui do meu lado do meu corpo, tudo sou eu mesmo, o Jesus, de carne e o que Jesus vai falar? Não tem nada aí para comer não? Eles vão fazer, preparar alguma coisa para Jesus comer. Olha que corpo que é perfeito, como de Jesus, o meu corpo vai ser como o dele, de carne, de osso, porque no Éden, Adão e Eva, imagino eu, que eles não eram seres inanimados. Eles tinham carne, tinham osso, tinha sangue correndo na veia deles, eles eram perfeitos. Então aqui nós temos um sinal que teremos o corpo como de Cristo. Cristo comeu. Aí teve um dia que eu li isso, eu falei, ai Senhor, no céu vai ter alguma coisa para me comer? Né? Porque a gente gosta de comer, né? O crente que usa da gula, do pecado da gula para si, né? Ah, mas eu não bebo. Mas é pior do que aquele que bebe, que come mais do que pode e ainda ofende a santidade de Deus com a sua gula. Porque gula é pecado. Então, nós teremos um corpo glorificado e semelhante ao de Cristo, e nós seremos perfeitos e estaremos para sempre com Ele e comeremos com Ele nas suas bodas. O memorial de Cristo Jesus aqui que tu ceia, que tu bebe, lembrando do sacrifício com Ele, também já é um ensaio para você comer e beber com Ele nas bodas dele. Porque você precisa entender que você é a noiva e Ele é o... E quem tem um noivado estabelecido é porque tem o interesse de quê? De se casar. Então, se Cristo estabeleceu um noivado comigo e com você, é porque Ele tem o interesse de casar comigo e com você. Aí tem gente que negligencia o batismo e a ceia. Ah, não. Muito cedo, pastor. Sai fora. É muito cedo para me posicionar. Para seguir as coisas de Cristo é uma coisa muito séria. E aí você não come do corpo, não bebe do sangue, não tem parte com Ele,
E, infelizmente, você também não vai ceiar com ele no céu. Porque só quem é transformado, arrebatado, transformado, glorificado é aquele que tem parte com o Senhor, aquele que está em Cristo. Ah, mas Kézia, eu sou muito boa, eu vou para o céu. Mas nega Cristo na ceia, nega Cristo no batismo, não tem como ser ressuscitado em Cristo. Tira isso da tua mente. Se tu não tem o prazer de ceiar, tu não tem o prazer em nada de Cristo, infelizmente você não vai sentar na mesa dele. Você não vai escutar: vinde, benditos de meu Pai, possui a terra por herança. Você vai escutar: apartai-vos, não te conheço. Para participar dessa ceia com o corpo glorificado, porque arrebatamento é arrancar. Significa arrancar. Aí tem gente que quer firmar raiz aqui, na terra. Já viu aquela raiz? Tem uma árvore aqui, essa árvore aqui, se você for olhar, a calçada está toda quebrada, por conta da raiz dela, certo? Aí tem crente que firma a raiz aqui, que não quer sair daqui de jeito nenhum. Tu tem que ser maleável para quando Cristo te arrancar, tu ir. Porque se tu criar raiz aqui, tu vai ficar. Se tu for natural aqui, tu vai ficar. Todo crente natural cria raiz aqui. É tudo aqui, é nada lá. Entenda, primeiro é lá, depois aqui. Primeiro tu faz pra lá, depois tu faz pra cá. Primeiro o reino de Deus é a sua justiça e depois as demais coisas ele vai acrescentando. Então não cria raiz aqui para no dia do arrebatamento, na hora que ele for arrancar, tu ficar. Porque ele vai arrancar. É num piscar de olhos. Pisca aí. Já foi. Arrebatamento. Jesus já buscou a tua igreja. É muito rápido. Não tem espaço para que eu e você possamos criar raízes aqui. E aí nós vamos ver como vai ser essa boda lá em Apocalipse 19. Você vai ter o privilégio de ceiar com o seu Senhor. Da mesma forma que ele ceou com seus discípulos, ele ceiará com a sua igreja no dia das bodas, 19, do 7 ao 9. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Feliz é aquele, ele ainda de nos remir, nos salvar, nos livrar do pecado, das trevas, de tudo, e ainda prepara uma festa para que eu e você possamos sentar com ele e comer junto com ele. Não há privilégio maior. Quem prefere ficar no mundo realmente não é inteligente. Quem não deseja, não anseia pelas coisas do Senhor, não é inteligente. Porque ele prepara uma mesa para que eu e você pudéssemos assentar. Né? A gente só quer: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Né? A gente só quer o crente vingativo. A minha vitória hoje tem sabor de mel. Deus vai te levantar das cinzas e do pó. Deus vai cumprir tudo o que tem te prometido. Talvez a mesa que eu e você precisamos é a mesa das bodas do Cordeiro, em que o nosso coração não vai ser mais vingativo, mas um coração cheio de amor, porque no céu não entra pecado. Então, nós precisamos ansiar essa glorificação do corpo. Como, Kézia? Se santificando todos os dias, odiando o pecado, pregando as boas novas, pegando no pé, sendo chato. O crente tem que ser chato. Onde tu chegar, a pessoa: lá vem o Bíblia, vai falar tudo, ele fala de Bíblia. Ele não fala nada da vida deles. Você não foi chamado para falar da sua vida, você foi chamado para pregar o Evangelho de Cristo. Então seja chato, né, pai? Tem que ser chato, né? Às vezes eu sou um pouquinho chata com o Senhor, mas é necessário. Por quê? Porque nós precisamos pregar o Evangelho e falar dessa ressurreição.
dessa glorificação, desse dia glorioso. Vai ser o teu dia, o dia preparado, o dia dele, viu? Esperando o dia que os humilhados serão exaltados. Chegou uma fase da minha vida que eu falava assim: Senhor, eu acho que quando os humilhados forem exaltados, eu estava dormindo, porque não é possível. Mas o dia do crente ser exaltado é o dia que nós sentaremos na mesa com o nosso Deus e desfrutaremos do seu banquete, através do arrebatamento, que está sendo muito negligenciado nos altares. Ninguém mais fala sobre a ressurreição do corpo, ninguém mais fala, todo mundo canta a música de João 20, mas não entende essa obra da cruz, essa redenção, essa ressurreição. As pessoas não entendem mais dessa glorificação, que precisa de santificação todos os dias. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Não tem como você encontrar o Senhor nos ares se você não se santifica todos os dias, largando o pecado. É dia após dia. É um tijolinho de cada vez. Mas aí todo mundo quer ser super crente. Deus não te chamou para ser super crente. Deus te chamou para que você seja transformado de glória em glória, de fé em fé, para que no dia do Senhor nós possamos ser transformados por Ele na sua vida. Então não negligencie o ensino da ressurreição de Cristo, mas pregue ele com responsabilidade sobre aqueles que ainda negligenciam a salvação. Porque orar até o macumbeiro ora. Porque acreditar em Deus, até o espírita acredita. O diferencial do povo de Deus para todas as outras religiões é que nós nos submetemos à vontade de Deus. O pastor pregou sobre fé, que sem obras é morta em si mesmo. E ele leu um texto que é muito interessante. Credes em Deus? Fazes bem, que até os demônios creem e estremecem, mas não se submetem. Você pode aí se estremecer quando ouvir falar de Deus, mas se tu não se arrepender e não se submeter, infelizmente você vai ficar de fora. Ah, mas eu temo a Deus. Deus, não adianta o seu tremer se você não se submete à vontade dele. Então se submeta à vontade do Senhor, porque há uma esperança chegando na minha e na sua vida, de que como aconteceu com Cristo, ele ressuscitou ao terceiro dia, todos aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados, transformados e terão o corpo glorificado e encontrarão com o Senhor dos ares. Amém? Amém. Então agradeço a minha oportunidade. Então, pastor Luiz.